Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, Senai e IEL. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Indústria, o podcast do Sistema Fiente que traz informação e também muita novidade para quem está acompanhando todo o nosso sistema industrial, para quem está na nossa sociedade. E é o caso de hoje, a gente vai trazer um assunto que não dá nem para falar que tá fresquinho, gente, porque tá no forno ainda. A nossa entrevistada de hoje é a Vanessa Gasque. Ela é diretora executiva do Movimento Mato Grosso Competitivo, como a gente conhece aqui internamente, MMTC. E a gente vai falar sobre um estudo que está sendo desenvolvido, que já está numa fase bem avançada, mas ainda, né, vai chegar o momento que a gente vai fazer essa divulgação e vai trazer luz sobre todos esses conhecimentos que estão sendo identificados agora. Mas uma coisa a gente dá para falar que é algo que já está na cabeça do industrial, que é todo esse custo. E o estudo é justamente isso, é o custo Mato Grosso. Obrigada, Vanessa, por ter vindo, por ter conseguido um espacinho aí na tua agenda. Eu sei que tem muita tarefa, mas obrigada mesmo. Oi, Amanda. Bom, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite da gente estar fazendo essa conversa hoje. Também cumprimento aí todo mundo que está nos ouvindo. De fato, é um tema, como você falou, que ainda está no forno, né? Nós ainda nem divulgamos as informações desse trabalho, desse grande trabalho que o Movimento Mato Grosso Competitivo está desenvolvendo aqui, de maneira inédita, inclusive no país, né? Mas vamos bater um papo aí sobre isso hoje. Acho que já dá para trazer aí um gostinho do que a gente está fazendo para o pessoal. Legal, Mato Grosso sai nesse pioneirismo, né? Eu sei que vocês contaram também com o suporte da Federação do Ceará. Antes da gente entrar no assunto específico, mas eu queria que você explicasse como funciona todo esse processo desse estudo. Sei que está levando já um tempo, né? Algo que realmente vocês estão trabalhando há bastante tempo. E como foi essa parceria junto com a Federação do Ceará que ajudou vocês nessa construção? Claro, exatamente. Como você bem falou aí, a gente está desenvolvendo esse trabalho junto com a Federação lá do Ceará, com o time do Observatório da Indústria de lá, legal. Inclusive. Estamos fazendo essa conexão aí Mato Grosso-Ceará. Eles auxiliaram, né, no processo da elaboração do Custo Brasil. E aqui eu acho que é importante a gente fazer esse recorte também, né? Claro. Então, explicar por que surgiu essa ideia e essa vontade do Movimento Mato Grosso Competitivo fazer um Custo Mato Grosso. Fica né? à vontade, o microfone é seu. Já divulgando aqui o que a gente veio conversar hoje. Bom, então existe o Movimento Brasil Competitivo, né? Então nós somos aí um braço desse movimento estadual e no Movimento Brasil Competitivo é feito o Custo Brasil, né? Então é onde a gente tem lá o dado de 1,7 trilhão, né, de Custo Brasil, quando a gente compara aí com os custos da média dos países da OCDE. Então, esse é o custo que o empresário brasileiro paga, no final das contas, por escolher puramente, né, produzir aqui no Brasil, investir aqui no nosso país. Então, é um custo que é altamente combativo, né? A gente tem visto aí políticas públicas, inclusive, voltadas a combater esse custo. Tem acontecido um movimento, mas a gente sabe que ainda tem muito a ser desenvolvido. E aí, aproveitando esse tema, né, o Movimento Mato Grosso Competitivo, e aí capitaneado pelo nosso presidente, né, que inclusive é ex-presidente aqui da Fiente, o Gustavo de Oliveira. Figurinha carimbada aqui, nossa, Figura também. carimbada, exatamente. Excelente comunicador, claro. Diga-se de passagem. Até ele fala agora que ele quer ser chamado de colega, não é? A gente não pode nem falar, ô presidente, ele fala, não, é o colega. Pois ele surgiu então essa ideia de fazer o Custo Mato Grosso. Então, nada mais é do que pegar essa metodologia que foi implementada para o Custo Brasil e adaptar ela para um custo estadual. Até porque lá no Custo Brasil a gente compara, né, os custos aqui do nosso país com a média dos países da OCDE. Então, a gente não consegue comparar o estado de Mato Grosso com a média dos países, né? Então a gente está comparando o estado de Mato Grosso com o que seria a nossa OCDE brasileira, né, entre muitas aspas, que são os estados do Sul e Sudeste. Ah, tá. Então a gente está fazendo essa comparação e vendo, então, né, qual que é o resultado que a gente vai ter no final. Quanto que o empresário
mato-grossense tem de custo, né, a mais do que os empresários do Sul e Sudeste. Então, a ideia do resultado final seria isso, né? E fazer essa defesa posteriormente desse resultado para que isso seja também melhorado no fim da ponta para a gente trazer mais investimento. Exatamente. Se a gente puder resumir, vamos dizer, é isso, né? Exato. Uma defesa, depois, né? Lá no final, quais são os principais indicadores, né, para a gente diminuir esse custo aqui no estado. E aqui a gente quer trazer, né, aumentar a competitividade do nosso estado, que é, inclusive, né, o nosso carro-chefe no movimento Mato Grosso competitivo, né, que a gente consiga aumentar a competitividade estadual, né, a qualidade dos serviços prestados, a nossa produtividade. E para isso a gente está contando, então, né, respondendo a sua pergunta, com o auxílio lá da FIEC para desenvolver esse material. Então, nós estamos fazendo FIEC e Observatório da Indústria aqui também, né, da federação, esse projeto aí em conjunto com o MMTC. Que esse é outro detalhe, gente. A Vanessa também está à frente do Observatório da Indústria aqui de Mato Grosso, trazendo toda a experiência dela que ela tem com os dados, com a economia, e também está somando internamente, né, como colaboradora agora também nessa empreitada tão importante que é o Observatório, que a gente já traz aqui no nosso podcast, mas também vocês podem conferir todas as nossas reportagens. O jornalismo bebe muito do Observatório, né? Nosso melhor amigo aqui dentro, que é o principal aliado quando a gente vai levar informação para o público. Para a gente falar um pouco não sobre metodologia, mas o que impacta esse custo, para a gente já começar a dar um spoiler para quem vai entender quando esse estudo chegar. Existem alguns pontos que são específicos e tive acesso a um material muito explicativo que vocês fizeram, né, em parceria com a FIEC mesmo, que fala sobre essa questão da empregabilidade, fala também sobre os serviços públicos que isso impacta, fala sobre infraestrutura e também o financiamento do próprio negócio. Explica um pouquinho pra gente, Vanessa, como é que toda essa dinâmica e como isso vai ser em Mato Grosso, porque você me disse que é uma mandala um pouco maior, né? Vão ter um pouco mais eixos, assim, que vão impactar esse custo. Exatamente. A gente vai reproduzir, como eu falei, o que foi feito a nível nacional. Legal. Então, o Custo Brasil, ele tem 12 itens que compõem a mandala, né? Que a gente chama. Nossa, gente, olha a complexidade desse estudo. 12 itens, né? 12 grandes tópicos, e dentro desses tópicos existem indicadores que são utilizados para calcular, mensurar esse custo. E aí a gente está reproduzindo isso, como eu falei, a nível estadual. Então, nós temos também esses 12 itens, né? Só que adaptados para o nosso estado. Então, por exemplo, um dos indicadores da mandala do Custo Brasil é o risco país. Então, nós não vamos ter o risco país porque a gente está falando de estados, mas a gente vai adaptar isso para a realidade dos estados. Mas, de fato, Amanda, a gente já tem aí um gostinho do que está por vir. Né, esse projeto ele foi dividido em blocos de entregas e a gente já tem aí alguns resultados, né, que já demonstram para a gente o impacto desse custo Mato Grosso para o nosso setor produtivo, né? Então, a gente já tem aí 6 indicadores identificados, a gente está na metade desse projeto, logo mais a gente vai ter uma data, inclusive, aí para um evento de divulgação desse resultado, né? Mas a gente já está falando de algo em torno de quase 8% do nosso PIB. Então, a gente já está falando de algo muito representativo. Só para fazer um comparativo, né? Lá no Custo Brasil, a gente tem cerca de 20% do PIB que vai para custear esse indicador, né? O Custo Brasil. Então, aqui no nosso estado, a gente já está falando de algo de 8%, trazendo spoiler aí pro pessoal. E a gente tem metade desses indicadores, né, já analisados. E aí, como você falou, né, a gente tem, permeia praticamente todos os setores da economia para gerar esse custo Mato Grosso, né? Então, a gente tem lá indicadores de infraestrutura. Então, a gente analisa, por exemplo, desde a questão de saneamento até a questão de distribuição de rede de internet, de telefonia. A gente sabe que isso no interior do estado é um gargalo muito grande, né? É desafiador, então, né? É muito desafiador. A questão da própria energia elétrica, que é algo também que é um gargalo para as indústrias, principalmente, né? A gente sabe aí que tem essa questão de... A gente produz mais energia no estado do que consome, mas isso não é distribuído, né, de uma maneira muitas vezes eficaz. A gente tem também a própria questão da mão de obra, que é um outro problema que a gente sabe aqui no estado. Diria que é um bom problema, porque a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, né, 3,3%.
Porém, quer dizer que falta gente aqui para trabalhar, né? Então, muitas vezes... E gente também qualificada, né? Exatamente, né? Então, a gente tem projetos importantes como o próprio Senai, mas a gente sabe que a demanda por esses profissionais ela é muito maior do que a gente consegue capacitar, né? Então, muitas das vezes, o que a gente já conseguiu identificar nesse estudo? Muitas das vezes eu preciso trazer essa pessoa de um outro estado, pagando mais por ela, por um nível técnico, digamos assim, menor. Então, o nosso custo aqui, né, e aí dando um outro spoiler, para empregar capital humano, ele é mais alto do que no Sul e no Sudeste por conta desse gargalo que a gente tem. Né? A gente já sabe que é difícil convencer alguém do Sul e Sudeste a vir aqui para Mato Grosso, né? Porque muitas vezes tem uma visão um pouco diferente do que é de fato aqui no nosso estado. E ainda tem essa questão de ter que pagar mais, muitas vezes, para essa pessoa, para ela topar, então, vir aqui, né, e trabalhar, se estabelecer no estado como um todo. E aqui eu não estou falando apenas da capital, né? A gente está falando do estado como um todo, do interior, que a gente sabe que a infraestrutura, muitas vezes, é ainda mais precária do que a gente tem aqui na capital. Esse é um outro ponto que eu queria falar com você. A gente sabe que o estado tem uma produção agroindustrial muito forte, né? Então, a gente sabe... E muito do que os outros estados não vivem é essa logística. A distância, o asfalto, que em muitos lugares ainda não tem. Parece muito louco a gente falar em 2024, mas a gente tem essa dificuldade em alguns municípios mais distantes do estado. E isso também entra no custo, né, Vanessa? Essa distância que a gente tem entre os portos para fazer esse escoamento, tudo isso também impacta esse valor, né? Se a gente... puder falar um pouco assim, de maneira geral. Claro, a gente leva em conta no custo essa questão das rodovias, da qualidade das rodovias, né? Existe alguns, por exemplo, algo que todo mundo que mora aqui no estado sabe é essa questão que você trouxe, né? Muitas estradas não estão asfaltadas e tal. Existe uma dificuldade em acessar algumas informações específicas, às vezes, para trazer toda essa realidade para uma metodologia robusta. Entendi. Porém, lá a gente leva, sim, em consideração a qualidade das rodovias, né? Que é um dado público que a gente tem, que a gente consegue comparar o que está no estado de Mato Grosso com o que está lá em São Paulo, o que está no sul do nosso país também. Mas a gente sabe que, de fato, para além dessa questão da qualidade das rodovias que a gente tem aqui no nosso estado, muitas vezes... rodovias federais que não estão asfaltadas, com né? certeza. Isso é bem abstrato para quem mora no Sul e Sudeste, mas é uma realidade nossa. A gente tem também a questão dos modais, né? Nós somos ainda muito concentrados no modal rodoviário, o que encarece muito o nosso custo aqui, né? Então, por exemplo, essa diversificação de modais, seja por meio do ferroviário e até mesmo do hidroviário, que o nosso estado tem muito potencial, inclusive, para o hidroviário, isso aumentaria a nossa competitividade, né? Melhoraria a qualidade do nosso transporte. Então, tudo isso é algo que, por mais que não esteja diretamente contabilizado no custo, o Movimento Mato Grosso Competitivo também discute sobre isso e, com certeza, quando a gente chegar na parte de discussão dos resultados, né, desse custo... Coloca uma lupa aí nesses dados. A gente vai trazer, sim, à luz, né, a essas questões de infraestrutura que são tão latentes aqui. Isso é indústria! Com certeza. Inclusive, como você falou do potencial hidroviário, né? A gente tem bacias hidrográficas no estado todo, rios que cortam norte e sul, realmente. Então, pensar um pouco diferente também do que foi produzido para mar, que são grandes embarcações que vão para outros países, mas que já facilitaria todo esse acesso, esse escoamento, não só da produção agro, mas também em todo outro contexto. A gente fala também sobre essa parte de financiamento de negócio, acesso ao crédito, que ainda é algo diferente, também longe da realidade de quem vive no Sudeste e no Sul, né, Vanessa? Para a gente poder pincelar um pouco sobre cada parte desse estudo, isso também é uma realidade muito dura, né, para quem vive aqui em Mato Grosso. A gente tem, por exemplo, pensando na metodologia do custo Mato Grosso, como nós temos uma taxa básica de juros aqui no nosso país, esse custo ele não varia tanto de um estado para o outro, né? Mas a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, aqui no estado, de acesso a esse crédito, né? Pelo setor empresarial. E aí a gente fala de indústria, a gente fala de produtores, enfim, todo o setor, né, como um todo.
Então, existe sim essa discrepância, mas esse custo, pelo que a gente já viu, né, nos resultados que a gente já tem, ele é menor do que, por exemplo, o que a gente já imaginava, que um custo de dispor, de infraestrutura, ou da questão da qualidade, da questão de capital humano, né, da questão da mão de obra que eu trouxe aqui pra você. Mas também não é o principal, vamos dizer ali. Pelo que a gente já tem de resultado até agora, não deve ser um dos maiores custos aí. Jornalista é curioso, gente. Estou aqui. Eu falei que não vou dar spoiler, mas ao mesmo tempo a gente fica perguntando, ela tá aqui sambando pra a gente não conseguir adiantar tudo. Mas assim, em resumo, né, como a gente tem uma taxa básica de juros aqui que é utilizada no nosso país, não varia tanto de um estado para o outro esse custo. É mais outras questões mesmo. Mas é um problema no nosso país como um todo, né? Se a gente for parar para analisar, como a nossa taxa de juros hoje aqui no país, ela tá alta. Exato. Né? Então, inclusive, subiu aí na última reunião do Copom, né? Não vou me aprofundar aqui, porque eu sou economista, daqui a pouco eu vou estar querendo falar muito sobre economia. Mas, de fato, é uma taxa muito alta se a gente compara com outros países, e isso encarece o crédito para todo mundo, né? Não é porque no custo Mato Grosso isso não vai ser um grande indicador que não seja um problema para o setor empresarial. A gente está falando que não é mais caro que o Sul e o Sudeste, só que ainda assim é caro. É caro, entendi. Isso impacta ali no que você trouxe sobre moradia, enfim, sobre outros investimentos, até mesmo industriais. Então, o custo para acessar esse crédito, muitas vezes, ele é muito caro por conta dessa taxa de juros que é cara. Isso acaba impactando, sim, a nossa economia e o poder de investimento que as indústrias têm no estado. Comprar esses maquinários, né, que a gente sabe que são fundamentais ali na parte da produção. Exato. Vanessa, pra gente ir encerrando, eu falei que era um bate-papo rápido, eu queria que você falasse um pouco sobre o que as pessoas podem esperar realmente desse estudo e do movimento como um aliado nessa busca e também nessa defesa para que realmente melhore a vida de quem está produzindo em Mato Grosso, para quem quer produzir, quer expandir. Então, deixar uma mensagem já, não de spoiler, mas do que a gente pode esperar tanto sobre o movimento, quanto também sobre esse estudo tão importante que vai trazer. Eu tô curiosa realmente, assim, desde quando a gente escutou pela primeira vez, porque eu acho que isso vai impactar muito e vai trazer muita informação, inclusive para os nossos entes públicos, né? Nossos governantes, enfim, a gente está num momento decisivo também de eleições, então a gente sabe que estudos importantes impactam mesmo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar. Claro, eu vou começar falando primeiro do movimento em si, né? Até mesmo para quem não conhece o trabalho do movimento. Nós já temos aí 10 anos de caminhada, né? Temos como mantenedores instituições do setor privado e do setor público, e também instituições de ensino. Então a gente acaba que permeia, né, por toda a sociedade. Né? O movimento ele tem como objetivo elevar essa competitividade estadual, então melhorar a qualidade da mão de obra, melhorar a qualidade dos produtos que são produzidos aqui, elevar a nossa competitividade. Então a gente trabalha para que, naturalmente, mesmo que a gente não tenha um custo Mato Grosso ainda contabilizado, o movimento já trabalha para combater todas esses entraves que a gente tenha para aumentar a nossa competitividade estadual. E quando a gente fala disso, né, muitas vezes as pessoas podem achar que a gente está falando beneficiando um setor ou outro, mas na verdade, no final das contas, se a gente consegue elevar a nossa competitividade estadual, combater o custo Mato Grosso, a gente traz benefício para a população de uma maneira geral. Todas as pessoas acabam sendo afetadas por esses custos, por essa burocracia que a gente tem aqui. Então, se eu estou falando que essa taxa de juros ela é mais alta e vai atrapalhar um investimento industrial, isso vai beneficiar, isso vai acabar impactando na cidade que vai deixar de receber esse investimento, né? Porque no final das contas a economia ela precisa girar. E quando a gente fala de girar a economia, a gente fala de fazer um investimento novo, contratar novas pessoas para trabalhar ali, essas pessoas terem renda, consumirem, e assim a gente eleva a qualidade de vida da população de uma maneira geral. Então, o movimento ele vem para exatamente isso, trazer, melhorar o bem-estar social da sociedade como um todo, através dessa elevação da competitividade, combate a esse custo Mato Grosso. Então, já meio que falei das duas coisas, mas falando do custo Mato Grosso agora especificamente,
O pessoal pode esperar aí, com certeza, um material muito grande, inovador, né? Isso não foi feito nesses moldes, né? Nos mesmos moldes do Custo Brasil, isso não tinha sido feito em nenhum outro estado ainda. Então, de fato, o movimento ele está inovando nesse sentido. A gente quer auxiliar tanto o setor privado quanto o setor público, né? No combate desses entraves que a gente vai descobrir, né? Nesse material. Então, depois a gente vai fazer grupos de trabalho para a gente combater e, de fato, sair com ações para diminuir esses custos, né? Não vai ser apenas um material para divulgar e cada um vai para o seu canto depois, né? A gente vai, de fato, sentar, discutir quais ações precisam ser tomadas para diminuir esse custo, né? Então, a gente está com uma expectativa também muito alta como movimento, muito animados em entregar isso para a sociedade, né? E acredito que o pessoal vai gostar do que está por vir aí. Infelizmente, a gente está falando de um custo, né? Então, ninguém gosta de ter um custo, mas é importante a gente saber qual é, né? A gente muitas vezes Exatamente. fala, a gente tem uma dificuldade aqui com infraestrutura. Tá, mas quanto isso custa no final das contas? Né? Quais são as ações que eu preciso fazer para a gente diminuir isso? Então, eu acho que esse resultado que a gente vai trazer, com certeza vai contribuir para toda a sociedade mato-grossense. Sem dúvida. Parabéns pelo trabalho, por estar à frente. Eu sei que existem outras pessoas que estão junto com você também, mas parabéns por liderar esse projeto. A gente tem certeza que, como você mesmo disse, vai ser um divisor, né, para quem trabalha em Mato Grosso, para quem trabalha diretamente com o setor produtivo e os nossos entes públicos também. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço o convite e seguimos aí à disposição de toda a sociedade. Obrigada, Amanda. Aguardem, pessoal. E como a gente sempre fala por aqui, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Pode ter certeza que quando esse estudo sair, a gente vai inundar aí todas as nossas redes da Fiente, Sistema Fiente, SESI, Senai e EL, também do movimento, para trazer, realmente expandir essas informações. Obrigada para quem acompanha até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.